incontinência urinária, constipação, dor na relação sexual. Essas são algumas situações que mulheres que vão passar por cirurgia ginecológica podem viver, ou até mesmo são sintomas de algumas doenças ginecológicas. No podcast da Invídeo hoje, nós vamos falar sobre a importância da fisioterapia no processo antes da operação, antes da cirurgia e também pós-cirurgia. Eu estou aqui com o Dr. Leonardo Campbell, que é diretor do Instituto Invídeo, cirurgião ginecológico, especialista aí no tratamento de endometriose, miomas, adenomiose, e estamos recebendo aqui também a nossa fisioterapeuta que atende no Instituto Invídeo, que é a Maíra Santin, que vai trazer muitas informações sobre isso. Doutor Leonardo, eu queria até já começar perguntando, esses sintomas, né, que eu falei, acabam até sendo sintomas de algumas doenças, é isso? Sim, claro. Tem ocasiões que a gente diagnostica na paciente uma alteração no funcionamento da pelve, vamos dizer assim, seja funcional, seja anatômica, seja alguma alteração que precisa de um medicamento. Então, esse processo, às vezes, ele não passa nem por cirurgia, né? Às vezes, uma infecção urinária está causando um problema. Então, precisa de uma consulta bem detalhada. Agora, o que você falou sobre a questão da dor na relação sexual é um mundo em si, né? Uma situação um pouco assim que a gente tem que detalhar bem com a paciente. E no caso, a fisioterapia ajuda muito, né? Porque a gente precisa ter um entendimento de como que a paciente chegou naquele ponto e o que pode ser feito para não piorar o problema. Porque às vezes uma cirurgia pode até piorar uma questão dessas, né? E é isso que você falou, né? Às vezes a paciente vem e recebe, por exemplo, o diagnóstico de endometriose, né? Que tem Sim, algum desses sintomas. muito comum ter a dor na hora da relação sexual, um dos sintomas. Exato. E o Instituto de Cirurgia em Vídeo, ele é multidisciplinar justamente por isso, né, doutor? Que É aí vocês justo. podem encaminhar, aí entra a fisioterapia nesse momento. Exato. Então, a gente, como médicos, a gente tem, na verdade, médicos que operam, fazem a cirurgia, como eu, né, para poder atuar nesse momento da cirurgia, que é um momento muito importante, mas que não é único. Então, antes da cirurgia, muitas pacientes não têm atividade física, não têm uma consciência corporal. Como se diz, não tem uma ativação abdominal, né? Então, a pelve feminina, ela passa por traumas na vida. Por exemplo, um parto normal, distóxico, né? Fetos grandes, às vezes bebezinhos grandes, gravidezes uma depois da outra. Às vezes a paciente tem algum problema do colágeno, uma flacidez muscular. Isso contribui para que a recuperação depois da cirurgia, às vezes tem alguns sintomas que não são legais, tipo a questão da urina. A urina pode ficar disfuncional, o paciente pode demorar para conseguir terminar o jato urinário, né? O paciente pode ter constipação, pode ter problemas para a relação sexual. E quanto mais ela tiver preparada antes da cirurgia, melhor ela consegue voltar a uma vida normal ou até melhor do que era antes da cirurgia. Maíra, como que é essa preparação antes? Como que a fisioterapia ajuda e atua? Depende muito do motivo da paciente chegar na fisioterapia e na cirurgia, né? Existem pacientes que têm sintomas que às vezes elas nem sabem que são sintomas que já mostram uma disfuncionalidade dessa musculatura, né? A incontinência urinária, que é um problema que a gente fala muito, que hoje em dia está mais conhecido, ele é um sintoma de fato. Mas junto da incontinência, a gente tem vários outros sintomas que prejudicam a qualidade de vida da mulher e que já mostram que essa mulher está com uma musculatura que não está funcionando adequadamente. Então, por exemplo, quando a paciente fala, eu termino de fazer xixi, mas parece que o xixi não saiu todo. Isso já mostra que essa musculatura, de alguma forma, não está deixando essa bexiga esvaziar completamente. É porque o músculo está muito rígido? É porque esse músculo está muito fraco? O que está acontecendo que esse xixi não está saindo inteiro? Outra coisa que elas trazem muito para a gente e que é um sintoma que piora com a cirurgia transitoriamente por mexer ali na região. Eu bebo muita água, por isso que eu faço muito xixi. Aí, quando você vai contar o quanto de água a paciente bebe, ela não bebe tanta água assim para justificar ela fazer xixi de hora em hora. A nossa bexiga tem um tempo de enchimento de 2 horas e meia, né? Claro, com algumas exceções, dependendo da situação que essa paciente está, mas dentro de um padrão de normalidade, a gente enche uma bexiga com uma capacidade ali de uns 350, 400 ml de xixi a cada 2 horas. E aí a paciente chega na clínica fazendo xixi de 50 em 50 minutos. E qual seria o volume de água para ingerir por dia, para você considerar normal, para dizer, olha, bebo muita água? As pacientes chegam dizendo que bebem muita água, bebendo 2 litros, 2,5 litros.
Beber muita água para justificar uma bexiga que enche muito rápido é ali 3,5 litros, 4 litros de Para água. justificar aquela paciente que diz, olha, toda hora eu vou no banheiro. Exatamente. E a nossa bexiga, ela é muito esperta. Existe um fator emocional muito relacionado à bexiga. Então, se a paciente sabe que ela está num lugar que ela não vai ter banheiro com facilidade, ela vai fazer xixi mais vezes antes de chegar nesse lugar. E aí ela vai mudando os hábitos e mudando o funcionamento do assoalho pélvico de acordo com a conveniência dela. E isso com a cirurgia acaba piorando. Porque como vocês mexem e às vezes esbarram, a manipulação esbarra no nervo, alguma coisa assim, a bexiga é muito sensível. E o fato, das vezes, do robô, por exemplo, esbarrar no nervo da bexiga, deixa esse nervo mais sensível. Então ele fica hiperreativo. É uma bexiga que vai querer fazer xixi mais que de hora em hora. Aí chegam os pacientes com frequência urinária de 10 micções por dia. 10 micções por dia é muito xixi. Para uma mulher que está com uma atividade corporal, assim, ela tá mais de repouso, mais quietinha. Então, por que ela tá esvaziando tanto a bexiga? Aí a gente usa um mecanismo que chama diário miccional, que é um diário do xixi da paciente, pra gente ver o quanto de água, o quanto de xixi e quantas vezes ela fez xixi. Aí é uma paciente que vem com um diário de 10, 12 micções no dia, com volume de 80 ml. Essa bexiga nem encheu. Ela mostrou que tá enchendo, a paciente já tá fazendo xixi. E com a fisioterapia a gente consegue, vamos dizer, abreviar o tempo que isso retorna ao normal, né? Depois de uma cirurgia. E para um pós-operatório, pensa que a paciente já está desconfortável e ela precisa se levantar o tempo inteiro para fazer xixi. Elas chegam achando que a vida delas vai ser essa. Aí elas chegam na fisioterapia e falam: Meu Deus do céu, eu vou ficar assim para sempre. Não, você não vai ficar assim para sempre. A gente consegue melhorar. E aí, com a fisioterapia, e aí, nesse caso, o importante é que a fisioterapia comece o quanto antes, para a gente pensar em organização miccional mesmo. A gente Para a consegue. mulher ter consciência antes já, né, de como tá ali a rotina dela, o que que ela pode fazer para ir melhorando, para quando ela estiver no pós-cirúrgico, ela já ter essa consciência, é isso? Exatamente. E aí vamos supor que foi uma paciente que ela sabia o que fazer, mas por uma questão de inervação mesmo da bexiga, ela não está conseguindo resolver. A gente tem técnicas da fisioterapia que normalizam esse padrão de inervação. É como se mantivesse a inervação mais próxima do normal, sem tantos estímulos, para ela conseguir organizar melhor a bexiga. Aí a gente começa a fisioterapia, às vezes, com 1 semana, 10 dias de pós-operatório, visando melhorar esse processo. E aí depois a gente segue para as outras técnicas, pensando na parte motora, na parte de funcionamento pélvico mesmo, né? De abdominal e, enfim, todos os outros sintomas que ela vai trazer. E normalmente, ainda falando especificamente, né, da questão da bexiga, né, da, da questão urinária, fazendo direitinho, né, começando antes e fazendo depois da cirurgia, em quanto tempo mais ou menos volta a normalizar no pós-cirúrgico essa questão urinária? Ou depende muito de mulher para mulher? Depende de mulher para mulher, porque eu vou precisar que essa paciente participe do tratamento. Não adianta ela ir na clínica, fazer um tratamento lindo na clínica e em casa ela não segue nenhuma orientação. Tem que fazer os exercícios Tem em que casa. fazer. Tem que fazer os exercícios, tem que seguir as orientações de, por exemplo, vamos trazendo como exemplo esse caso da bexiga que está muito estimulada. A gente tem alimentos que estimulam mais a bexiga. Se a paciente já está precisando normalizar a bexiga e ela come muito desses alimentos, ela é como se ela estivesse brigando com o que a gente está fazendo. Entendi. Então, existem orientações que a gente precisa que ela siga para melhorar mais rápido. Mas, de forma geral, as pacientes ficam bem, assim, em 1 mês, 2 meses, elas estão de fisioterapia, não de pós-operatório. Mas em 1 mês, 2 meses de fisioterapia, elas estão bem melhores. E quando a gente fala, né, nessa fisioterapia, doutor, a gente está falando do assoalho pélvico, né, que mexe em tudo ali. Vamos explicar o que que é o assoalho pélvico, o que que compõe esse assoalho pélvico? A gente vai mostrar aqui que a gente tem essa maquete, mas tem também uma imagem que a gente vai colocar. Explica pra gente, doutor, Maíra, o que que compõe esse assoalho pélvico e por que que tem tanta a necessidade da fisioterapia, né, no pós-cirúrgico? Olha, o assoalho pélvico é essa aqui, nessa imagem. A gente consegue ver que tem a cavidade pélvica, como se fosse uma cavidade mesmo. E a parte de baixo dela é como se fosse o piso, por isso o nome é assoalho, né? Então, esse piso da pelve ele é formado por um conjunto de músculos. E esses músculos eles têm uma função muito importante de sustentar a pelve, mas também de permitir a passagem ali da urina, permitir o funcionamento do intestino, permitir a função sexual e também durante a atividade física, né, vários músculos ali vão ajudar, por exemplo, que não se perca a urina,
na hora de pular corda, por exemplo, fazer academia, né? Que é uma queixa que muitas pacientes têm quando tem infecção ou incontinência urinária. Agora, em relação ao assoalho pélvico, a gente tem que lembrar que uma das situações que a gente mais aborda, né, o assoalho pélvico é na cirurgia da endometriose profunda. Então, existe toda uma área da medicina hoje em dia, a neuropelviologia, né, que a gente estuda uma relação direta e indireta entre os nervos, os músculos que eles inervam e as consequências dessa inervação ou da perda dessa inervação por causa da doença da endometriose e por causa da cirurgia. Porque geralmente na cirurgia o que acontece? Nós vamos tratar a endometriose, vamos retirar o tecido acometido pela endometriose. Mas esse tecido que estava acometido por uma doença, que formava um nódulo que já danificava os nervos, ele vai ser retirado. Então há algum dano, né, nas fibras neurais. E os neurônios nem sempre eles regeneram, né? Existe como ter, vamos dizer assim, vias de acesso colateral, né, em relação aos neurônios que inervam, por exemplo, um músculo, uma área, né, da bexiga, da vagina. E ali também tem nervos motores, né, que vão para as pernas, por exemplo. Que a gente tem casos, por exemplo, cirurgia do câncer, que a própria energia que a gente usa para retirar um linfonodo, ela pode danificar algumas fibras desses nervos. Então a gente precisa realmente ter muito em mente a anatomia quando faz essas cirurgias, né? Então é uma questão que passa muito pelo conhecimento da anatomia, pela prática do médico em fazer isso, mas quanto mais extensa a doença, mais chance de ter alguma lesão, alguma disfunção nesse assoalho pélvico. Eu queria deixá-la falar um pouquinho aqui. E aí, como é que você atua, Maíra? A gente, pensando que o assoalho pélvico, na parte que a fisioterapia vai tratar, né, que são o conjunto dos músculos, dos ligamentos, dos tecidos que estão sustentando os órgãos, a gente precisa lembrar que a paciente vem com uma queixa de um câncer, uma endometriose, alguma coisa assim, e precisa fazer a cirurgia. E aí, a cirurgia, em grande parte dos casos, ela é inevitável, a paciente vai ter que passar por isso. Então, o objetivo da fisioterapia nesse caso seria pensar nas funções, como o doutor Leonardo falou, né? Eu preciso que essa musculatura esteja funcional para manter a continência urinária, para manter a continência fecal. Se essa mulher não teve filho e tem um desejo de engravidar ainda, eu preciso que essa musculatura esteja preparada para sustentar um bebê e para passar por um parto, se esse for o desejo dessa mulher também. A gente tem que pensar que essa musculatura precisa funcionar pela atividade sexual da mulher e pelas atividades de vida diária dessa mulher. O assoalho pélvico é um músculo que o conjunto, né, do assoalho pélvico é uma musculatura que a gente chama de antigravitacional. O que é isso? É uma musculatura que precisa funcionar sempre que essa mulher precisar vencer a gravidade. Então, se ela se levantar, se ela andar, se ela falar, se ela pular, essa musculatura vai ter que reagir de alguma forma, né? E ela vai passar por uma cirurgia. Se é uma paciente que já não sabe nada, não tem a menor percepção de um assoalho pélvico e for uma cirurgia muito extensa, por exemplo, que vai ter muita manipulação ou que às vezes vai precisar de até às vezes uma intervenção na musculatura, essa mulher vai ter uma perda muito grande. Então a gente precisa preparar para que ela tenha a menor perda possível e ela consiga, e a musculatura dela consiga reagir para que ela fique o melhor possível nesse pós-operatório. Então, quando ela vem com esse diagnóstico, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Ok, o que vai acontecer nessa cirurgia? O que essa musculatura vai sofrer? Como que essa musculatura tá? Porque a perda vai acontecer. E vai acontecer porque o nosso corpo funciona como um conjunto, né? Eu tenho aqui o abdômen, eu tenho aqui o assoalho pélvico. Quem ajuda o assoalho pélvico a conter a urina, por exemplo, é o abdômen. Quem mantém a pressão intraabdominal sob controle para o assoalho pélvico conseguir contrair e fazer a continência é o abdômen. O abdômen dessa mulher vai sofrer uma alteração por causa da cirurgia. Então, se a musculatura de apoio do assoalho pélvico, vamos dizer, vai ficar mais fraca, com menos percepção, o assoalho pélvico vai sentir. E aí, como que a gente vai preparar essa mulher para isso? Então, como que prepara? A gente vai melhorar a funcionalidade do abdômen e do assoalho pélvico para que todo mundo esteja o melhor possível antes da cirurgia e ela vai saber o que fazer num pós-operatório imediato para voltar a ativar essas musculaturas e ela ter a menor perda de função possível. E é como você falou, faz o atendimento com você, mas tem o exercício em casa, digamos assim. Exatamente, Tem o dever de casa a ser feito. Tem o dever de casa. É uma coisa que todo dia tem que ativar?
Todo dia. Do mesmo jeito que você usa suas pernas todos os dias, a gente precisa usar de forma consciente o assoalho pélvico todos os dias. Porque de forma inconsciente ele vai funcionar. Eu tô aqui falando, a cada vez que eu aumento o tom de voz, a musculatura contrai e relaxa sozinha. Eu não tô sentindo isso acontecer, mas ela tá fazendo. E aí eu vou ter que fazer isso de forma consciente. Então eu vou ter que parar e contrair e relaxar, fazer tipos de contração diferentes. Eu vou ter que treinar essa musculatura para ela conseguir reagir de forma reflexa bem. Uma coisa interessante, né, doutor Leonardo, que a gente estava até falando aqui antes da gravação, a questão do gás, né, durante a cirurgia. Porque uma pergunta até que chega bastante nas nossas redes sociais é assim, minha barriga vai voltar ao normal depois? Porque estufa muito no processo cirúrgico, não é isso? É verdade. Geralmente, nas primeiras 48 horas tem uma reação ainda, que é uma reação inflamatória ao trauma cirúrgico. O trauma da cirurgia gera uma reação inflamatória cicatricial. Mas geralmente no terceiro dia já está voltando ao normal. Aquele inchaço, aquela sensação assim de que ela ficou um pouquinho mais cheinha, o corpo todo assim acaba para enxugar, voltar ao normal, geralmente depende muito, claro, da paciente. A gente vê que depois de 30 dias já normalmente voltou ao normal, mas é um processo lento. Então a cirurgia é algo que a pessoa vai ser bem hidratada, né? Ele receber soro, vai passar por anestesia, geralmente anestesia geral que a gente faz, né? Quando é vídeo ou robótica. Então assim, é realmente uma sobrecarga para o organismo. E aí a gente tem uma orientação, né, para os pacientes em relação à alimentação, né? Alimentação que não prenda o intestino, que não dê muitos gases. E também, aí já vai também de encontro com outra orientação que a gente tem para evitar a trombose, né? Que a trombose, quando o paciente fica muito parada e tem a coagulação de forma trombos, coágulos no sangue, né, na veia, e geralmente vai para o pulmão, cérebro, coração, uma coisa terrível. Então, dentro disso aí também tem orientação de caminhar, se levantar da cama, né? A gente sempre pede, por exemplo, que levante da cama a cada 2 horas, né? Depois, na primeira semana depois da cirurgia, durante o dia. Porque às vezes a gente fala, olha só, tem que levantar da cama a cada 2 horas, viu? Aí ela põe lá, 2 horas da manhã no relógio, 4, 6, mas não precisa, né? Durante o Aí dia, é bom é frisar. só durante o dia. E também tem a questão de não comer na cama. Quem come na cama, fica parada ali muito tempo na cama. Então isso aí também acaba aumentando a chance de trombose. Suas perninhas nem mexeram para você se levantar para ir para a mesa. Outra orientação é ficar 8 horas fora da cama durante o dia também. Então são esses tipos de regrinhas que a gente passa, né? Mas assim, tem toda uma explicação para isso, né, Maria? Eu queria que você falasse para nós como é que é esse retorno às atividades normais depois de uma cirurgia, por exemplo, retirou o útero, ou uma endometriose, né, por vídeo, por robótica. Porque a gente tem que, às vezes uma retirada de um órgão, mas você só vê os furinhos na barriga, né? Então, Mas assim, tem aquela mentalidade assim que é normal você esquecer, entre aspas, que fez a cirurgia e lá e aí dentro começa a tá fazer tudo um esforço mexido, a né? mais. Tem ponto, tem tudo. É verdade, tem um limite também nisso aí, né? Então, queria que você falasse para nós um pouquinho sobre isso. O retorno da atividade vai depender de cada paciente. Se a paciente já era mais ativa antes da cirurgia, como que o corpo dela tá depois da cirurgia? O principal, se a gente for pensar em assoalho pélvico, é que esse assoalho pélvico, além dele estar em movimento, é que ele tenha um suporte do abdômen. O abdômen fica muito dilatado por causa do gás ou por causa do processo cirúrgico mesmo. Então, a paciente precisa de uma boa ativação abdominal para conseguir que o assoalho pélvico fique bem. E ativação abdominal não é fazer abdominal, é que essa musculatura, principalmente a musculatura profunda do abdômen, esteja funcionando. No caso da paciente que faz a fisioterapia antes, a gente ensina e ela já volta a fazer isso. Eu digo que ela tem que fazer o exercício à prestação depois da cirurgia. Porque elas querem fazer tudo de uma vez para ver se volta mais rápido. E não é assim. Esse corpo está se recuperando, então a gente tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Aí eu costumo montar séries de exercícios bem curtinhas, que ela vai fazer, sei lá, 5 exercícios, 5 ativações abdominais por hora. E aí ela vai sentindo que a musculatura vai reagindo melhor, o abdômen vai voltando ao normal mais rápido, e aí a gente vai aumentando.
Então, começa no primeiro dia com 5, aí depois vai aumentando, aumentando até ela perceber que tá bem. Quando ela chega no consultório e na hora de fazer a fisioterapia, ela consegue ativar a musculatura, ativar o abdômen, sem estufar, por exemplo, na hora de treinar um abdominal, porque aí a gente treina no consultório também esses exercícios. Então, eu treino abdominal, eu treino agachamento, eu treino os exercícios que são mais comuns do dia a dia delas. Se a paciente deita, faz um abdominal direitinho, sem estufar o abdômen, a gente dando para perceber que ela tem uma musculatura bem ativada, ela pode voltar a fazer abdominal. Ela não vai ter prejuízo nenhum. Claro que terminou o processo cicatricial, esse início imediato, se ela consegue ativar bem a musculatura, ela pode voltar para atividade física, não tem problema. A fisioterapia, ela começa imediatamente, assim, após a cirurgia? Quantos dias depois, assim, recomendado? Uma semana? Porque tem essa questão da cicatrização e dos pontos, né? Com quanto tempo depois que essa fisioterapia começa? Depende do sintoma que a paciente está apresentando. Uhum. Se é uma paciente que apresenta, por exemplo, muita dor lombar, é uma queixa comum dela saírem da cirurgia com muita dor lombar. Eu acho que quanto antes a paciente voltar, melhor. Uhum. E aí, o foco não vai ser uma reabilitação de assoalho pélvico. O foco vai ser melhorar o desconforto lombar dessa paciente. Se é uma paciente que vem, às vezes mexe, tem foco no intestino e as pacientes vêm com uma frequência evacuatória muito grande. Aí a paciente está evacuando 10, 12 vezes por dia. Elas ficam desesperadas. Uhum. É um risco de assadura maior, então elas ficam muito desconfortáveis. Eu acho que é uma paciente que tem que vir mais cedo. Depende do sintoma que ela apresenta. Uhum. Se a paciente está bem, não tem por que ela voltar com uma semana. Uma semana ela nem está conseguindo dirigir, aí ela já está incomodada. Então, se ela está bem, eu acho que é importante voltar ali com uns 15 dias. Se ela não tá bem, aí a gente prioriza que ela se sinta mais confortável, ela acaba voltando para fisioterapia mais cedo. E qual é o tipo de feedback que você recebe das pacientes, Maíra, quando elas fazem esse procedimento? Se tudo começa a melhorar ali? As dores, a questão urinária, o trato intestinal? Tem umas que falam assim, nossa, nunca imaginei que se eu fizesse isso eu ia ficar muito melhor. E é isso, porque são coisas muito incômodas. Existe ainda, a mulher tem pouco conhecimento sobre isso, sobre a fisioterapia, essa questão do assoalho pélvico, porque pelo que a gente está falando, não, é claro que aqui o foco está sendo, né, pré e pós-cirúrgico, mas é uma coisa que deveria fazer parte da rotina da mulher, não é isso? Sim, deveria. Mas as estatísticas mostram que, em média, 35% das mulheres não conseguem nem reconhecer o próprio assoalho pélvico. Então, é uma porcentagem muito grande de mulheres. De forma geral, as mulheres não conhecem, as mulheres nunca ouviram falar. As que vêm para a fisioterapia vêm por alguma questão de saúde ou porque elas engravidaram, porque hoje se fala muito sobre a fisioterapia pélvica na gestação, mas de forma geral elas não conhecem nem a fisioterapia e nem o assoalho pélvico. Aí é um trabalho de educação, de pegar as figurinhas e mostrar, olha, isso aqui é a sua musculatura. A musculatura que é responsável pelo xixi e pelo cocô, ela tá ali na vagina, ela tá no ânus, é o mesmo músculo. Elas acham que existe um músculo para a vagina e um músculo para o ânus. Não, é o mesmo músculo, a gente tem que trabalhar todo mundo junto. A gente dá o nome de um e o nome do outro para convenção, para poder estudar, né? Trabalhar com eles assim, em termos assim, teóricos, anatômicos, mas o corpo, né? A própria doença não fica vendo um limite do músculo do outro, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que explicar também, né? Por exemplo, o paciente tem endometriose. Falar, doutor, endometriose minha, então ela é só na bexiga, ela é só no intestino, né? Ela é só no peritônio. Mas a doença não conhece esses limites, né? Então a gente, muitas vezes, é na cirurgia que realmente identifica os limites da doença. E, doutor, essa questão da consciência, né? A mulher, às vezes, ela chega ali para vocês, para a cirurgia, sem essa consciência, e vocês já falam da importância da fisioterapia, é isso? Claro, isso aí é o normal, né? A gente tem uma... A não ser que a paciente seja, assim, bem fisicamente ativa, mas não só ativa, tem também, depende do que ela faz, né, em termos de exercício, né, a gente vê que quem faz yoga, pilates, assim, tem mais ativação nessa questão do abdômen, né, flexibilidade também é importante, também depois de cirurgia, para a questão postural, não ter também dor, né, relacionada à postura depois da cirurgia, né. Agora, o que a gente nota é que as pacientes acabam normalizando um problema que já vinha acontecendo há muitos anos. Então, por exemplo, a endometriose, quando ela acomete o intestino, a gente vê que isso geralmente já é aí de 10, 15, 20 anos atrás. Não apareceu assim de uma hora para outra. Então, aquela dor a dor cólica menstrual,
que atrapalha a qualidade de vida dela, já está normalizado, já está incutido na vida dela. Quando ela passa a usar muito mais remédios do que usava, aí que acende um alerta. Ou quando não consegue engravidar, ou quando está faltando muito ao trabalho, ou quando alguém fala, olha, você não está bem, aí todo mês não está bem, né? Então, aí, quando acontece isso, né, por causa desse mecanismo de adaptação que você falou, né, a paciente, o próprio corpo dela vai se adaptando. Então, assim, ela acha, por exemplo, que ela faz xixi várias vezes por dia, que isso é normal. Mas às vezes não é. Às vezes é uma endometriose na bexiga. E quando ela vai perceber, gente, realmente é quando está perto da menstruação que eu vou várias vezes no banheiro. Então essa questão da conscientização do próprio organismo e da pelve, eu acho que é fundamental. Eu acho que, eu sou da linha que, eu acho que toda mulher tinha que fazer fisioterapia pélvica em algum momento da vida, né? Parte dessa questão da conscientização, né, que a mulher tem que ter, por exemplo, em relação a planejamento reprodutivo, né? Trazer isso para as próprias mãos, né? Não ficar dependendo do namorado usar camisinha. Então, assim, são várias coisas em relação à saúde da mulher, mas nesse ponto aqui que nós estamos falando hoje específico, eu acho que realmente isso é uma coisa importante para todas as mulheres, sabe? Isso aí é muito comum. Você perguntou para ela o feedback, às vezes tem uma paciente que vai, né, na Maíra, já tive paciente que falou assim, doutor Leonardo, eu não sabia fazer xixi. Ou então, ou então, eu não sabia fazer o número 2, né? Vamos dizer assim. Aham. E agora eu sei. Então, assim, às vezes uma coisa que parece boba, né? Você Tomou não tem uma aula na consciência do escola próprio de como corpo. fazer isso, né? Você sabe que tem que usar o vaso, aquela coisa, mas, né? Então, eu acho muito interessante esse lado aí, porque a gente vê que tem um resultado também clínico, né? Porque é frustrante o paciente, tudo bem, eu vou tratar um câncer, é uma coisa bem, né, ruim na minha vida que apareceu, mas aí depois do câncer ela não quer ter sequelas da cirurgia. E há como se resolver essas sequelas com fisioterapia. E aí também, além de resolver isso, também melhora a qualidade de vida dela em outros sentidos. Muitas vezes na relação sexual ela tinha alguma questão, né? Muitas vezes ela tinha também a questão urinária, já antes não percebia. Então isso é muito comum no nosso meio. Eu ia até perguntar essa questão da relação sexual, né? Que é uma das queixas, digamos assim, pós-cirúrgica pode ser a dor na relação. E tem como trabalhar isso, então, Maíra? Tem Tem, como. Não é normal sentir dor na relação, tem como buscar uma melhoria. tem. Existem as pacientes que vêm com a queixa que a gente chama de uma dor na relação sexual profunda, que é uma queixa muito frequente na endometriose. E as pacientes acabam se adaptando a essa dor e elas falam assim: ah, não, mas se eu mudar a posição, eu não sinto nada. Uhum. Existe um incômodo, né, às vezes por falta de lubrificação e tudo mais, mas a paciente não tem que se acostumar que ela vai se adaptando, ela vai mudando os hábitos dela e a dor vai melhorando. Porque essa dor que incomoda, ela vai gerando dor na musculatura, né? É como se a musculatura começasse a reagir à relação. Então, a paciente sente a dor, ela entra num ciclo de dor-tensão. Ela sente a dor e aí ela muda de posição, passou. Da próxima vez ela sente a dor de novo. Aí já é assim, eu sabia que eu ia sentir dor. Aí da próxima vez ela sente dor de novo e a musculatura dela vai reagindo. Então a gente entra num quadro, às vezes, que pode acabar virando um vaginismo, que é uma contração involuntária Ciclo mesmo. vicioso, né? Um ciclo vicioso, exatamente. E aí, qual é o objetivo quando a paciente chega pra gente na fisioterapia? Se ela vem com essa queixa do vaginismo, né, que é esse ciclo de dor, ou ela vem porque a musculatura ficou mais rígida depois da cirurgia e aí acaba sentindo dor porque a musculatura tá mais tensa, né? Pensando primeiro na cirurgia. Quando a paciente faz a cirurgia e acaba que as abordagens dentro do abdômen geram uma rigidez no assoalho pélvico. A paciente não sente que o assoalho pélvico dela tá rígido. Mas quando ela vai ter a primeira relação depois da cirurgia, ela fala: meu Deus, o que aconteceu? Ficou tensa a musculatura. Então, qual vai ser o papel da fisioterapia nesse caso? Relaxar essa musculatura, trazer uma percepção do relaxamento para a paciente. A paciente aprende a relaxar sozinha. A gente ensina massagem, ensina o uso de alguns dispositivos que ajudam. Ensino, mas o meu objetivo é que essa paciente perceba o relaxamento dela. Porque o corpo vai se adaptando e ela não percebe. Não é como uma dor nos ombros, que ela fala: nossa, eu tô com os meus ombros, meu pescoço tá tenso. Ela não sente que o assoalho pélvico dela tá tenso. Mas aí quando ela percebe, fala: meu Deus, aí se eu respiro assim, se eu faço isso. E aí ela aprende a relaxar. A ideia vai ser essa, que ela tenha controle do corpo dela. Para que quando tem algum problema, ela perceba que esse problema tá lá.
E aí vem a parte educacional, que o doutor Leonardo falou. Quanto mais a paciente conhece do corpo dela, mais rápido ela vai conseguir detectar alguma coisa que não está certa. Então, nosso papel tem que ser de educadores, de ensinar. O seu corpo fisiologicamente é assim. O que fugiu disso aqui não está normal. E aí ela vai conseguir resolver os problemas o quanto antes. Uma dor na relação, que às vezes ela chega na fisioterapia e a gente resolve. No caso do vaginismo, acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque é um problema, já é uma contração maior do que só uma rigidez que veio num processo cirúrgico, mas a gente consegue resolver esses desconfortos. E, doutor, você estava perguntando de prazo, né? Quanto tempo depois? São perguntas comuns que chegam na rede social. Quanto tempo depois eu posso fazer atividade física? Quanto tempo depois pode ter relação sexual depois de uma cirurgia? Depende do processo da fisioterapia. Qual que é a recomendação que o senhor dá? Geralmente tem um divisor de águas, que é quando se, por exemplo, retira o útero ou não, ou quando tem uma cirurgia que a gente tem que cortar mesmo essa parte da cúpula vaginal, né? A gente retira a cúpula vaginal, às vezes tem endometriose. Então, nem sempre é só retirando o útero que a gente tem um corte e pontos na vagina. Então, quando tem essa retirada de um tecido vaginal com pontos, com sutura, é variável, mas aí de 60 a 90 dias depois da cirurgia é quando a gente libera depois de um novo exame para ver se está tudo bem, se a cicatrização já aconteceu. Então, a gente libera para relação sexual com penetração vaginal. Mas no caso, ela precisa começar aos poucos, né? Ficou alguns dias sem ter. Também é natural ter uma tensão quando volta, né? Aquele pensamento assim no subconsciente, nossa, vai doer, vai abrir o ponto, vai sangrar. Antes Mesmo que a disso, já é gente, bom ter feito a fisioterapia para tirar essas mesmo que a preocupações, né? gente oriente, olha, não vai ter problema, mas aí tem aquela preocupação ainda que pode não dar certo. Quando a paciente tem essa preocupação, ela não entra naquele estado de relaxamento profundo, assim, e a excitação sexual, o processo de excitação sexual no corpo feminino é o que ajuda mesmo a ter aquela lubrificação natural, né, na vagina. Aí ela pode não acontecer porque a paciente ainda está tensa, vamos dizer assim. Então, nas primeiras vezes é bom usar lubrificante com calma e devagarzinho, né? A gente costuma orientar que é bom evitar, nas primeiras vezes, uma relação sexual com a penetração mais profunda, vamos dizer assim, e ela ia ajustando isso ao longo do tempo junto com o parceiro. Então, aí geralmente não tem problema, mas é bom a gente examinar, né, antes de liberar isso, porque cada paciente tem seu ritmo de cicatrização, né? Tem paciente mais idosa, tem paciente que fez radioterapia, que também é um componente importante para a cicatrização, né? Então, é individualizado. Perfeito. Maíra, você falou muito da questão da gente ter consciência, né, do assoalho pélvico. Para a gente finalizar aqui esse podcast, tem algum exercício, alguma coisa que você possa falar aqui para a gente dar essa pílula para as mulheres do tipo, sei lá, alguma respiração, algum movimento, alguma dica prática que a gente possa deixar aqui de presente no final desse podcast para que as mulheres comecem a ter a consciência do assoalho pélvico? Eu sempre oriento as pacientes que, por exemplo, para ela perceber essa contração. Se ela for na fisioterapia, a gente vai ensinar e tudo, mas uma mulher que quer na casa dela perceber. Se ela sentar, às vezes numa almofada, sentar em cima de uma almofada, ela vai sentir a vagina apoiada na almofada. Se ela tentar afastar a vagina da almofada, como se ela quisesse fechar a vagina, o movimento que o assoalho pélvico faz é o movimento de fechar a vagina, de fechar a região do ânus. Então, o que ela tem que fazer é a almofada vai dar um contato maior na vagina, então vai facilitar para ela conseguir perceber a contração. Mas o que ela tem que tentar fazer é afastar a vagina da almofada, como se ela quisesse fechar a região da vagina e do ânus. Esse é o movimento principal do assoalho pélvico. Mas trabalho de assoalho pélvico não é só contrair e relaxar. Você não pode sair por aí contraindo e relaxando. Não se trata disso. Mas para perceber a musculatura, uma das melhores técnicas é essa. E se já tiver dificuldade aí, já procura a Maíra, é isso? Tem umas que falam, eu não sinto nada. É. Eu tenho que sentir o quê? Você tem que sentir a musculatura fechar. E aí, se não tiver percepção, sem dúvida tem que ir para fisioterapia para aprender. Mas uma forma de conhecer, de perceber o movimento é essa. Perfeito. Eu queria perguntar para Maíra também, assim, uma coisa que é importante, os pacientes gostam de saber também, pra gente também é importante saber, o que que você vê que você consegue ajudar mais os pacientes quando é um caso assim de uma cirurgia que vai ser feita, ou que foi feita? O que que te satisfaz assim fazendo a fisioterapia? O que que te levou a fazer? Fala um pouquinho sobre você assim nesse sentido.
A devolver a qualidade de vida para a mulher. A mulher chega na clínica, às vezes, desacreditada. Ela acha que ela não vai melhorar, que não vai ter sucesso nenhum. Às vezes chega o paciente, que é mais comum no câncer de endométrio, né? Questão Quando do elas vêm com, endométrio, do colo do útero, com alguns sintomas radioterapia. motores. A Sim. rádio, elas vêm muito chateadas, porque elas estão com. Elas acham que nunca mais elas vão ter relação. Assim, é impossível, tá? Minha vagina tá praticamente fechada. E aí você conseguir devolver essa qualidade de vida para a mulher, mostrar para ela que ela é capaz de melhorar e sozinha, porque eu ensino isso para a paciente, é ela que vai fazer. Ela vai estar na clínica, eu vou ser só um instrumento para ensinar isso para ela. Então, devolver a qualidade de vida para a mulher que não consegue ter relação. Às vezes é uma paciente que vem num pós de câncer e aí ela vem com sintomas motores e ela acha que vai ficar assim para sempre. Assim, nossa, mas eu sinto muita dor na minha perna, eu não consigo descer do carro porque minha perna está doendo. E é um sintoma comum num pós-operatório do câncer de endométrio, principalmente. Então, você conseguir devolver a funcionalidade, devolver a qualidade de vida, é muito bom. Eu trabalho para isso, para ver as pessoas felizes. Assim, ó, a ideia da fisioterapia é essa: é você conhecer seu corpo, você ficar bem e ter uma boa qualidade de vida. Maravilha. Eu acho que isso aí vai de encontro com tudo que tem aí de mais moderno, né, em relação à indicação de cirurgia, em relação à busca pela cirurgia que as pacientes têm, né? Porque antigamente era uma relação muito vertical, né, de médico com paciente. Então, o paciente chega no consultório, o médico vai falar o que tem que ser feito e assim seja feito. Hoje em dia é uma relação mais de parceria, né? Não é assim de imposição ou de, né, o amado mestre, né? Então não é aquela relação vertical, então é mais uma parceria no tratamento, porque a paciente é informada. Então, no Brasil também, né, o mundo como um todo, mas no Brasil, principalmente a internet está muito difundida, então os pacientes têm acesso a informações que não se tinha há 10, 20 anos atrás, a não ser em revistas, né, indexadas, né, e que o médico tinha uma assinatura caríssima para poder saber, né, o que era mais atual naquele ramo. Agora você tem essa disponibilidade aí por vídeos, por textos, revistas, tudo acessível, né, online. Mesmo que seja em outra língua, né, o tradutor está ali, traduz na hora. Então essa questão da paciente ter essa orientação e essa visão de que ela tem algo ainda a recuperar depois da cirurgia para a qualidade de vida melhorar, isso é muito importante, porque antes era o seguinte: olha, sua cirurgia foi feita por causa de um problema de saúde muito sério, você tem que estar agradecida porque isso está resolvido, as consequências disso aí, você tem que, né, agradecer aos céus porque foi tratado e são agora bola para frente. Mas não é só assim, né? Ela vai continuar vivendo. Às vezes, opera uma paciente de 70 anos com um câncer de endométrio, por exemplo, mas ela pode viver ali até os 80, até os 90, até os 100. Com os 70 ela está se sentindo jovem, está dirigindo, fazendo academia, fazendo tudo, ela tem a qualidade de vida. Não é como era antigamente, que com 60, 70 anos ela já realmente estava ali no fim da vida, né? E desenganada já com um câncer desse tipo. Então, acho que a gente precisa realmente ter esse bate-bola, né? Isso é a importância, né, do Instituto em Vídeo ser multidisciplinar, né? Porque você chega ali, você vai fazer uma cirurgia, mas você tem a orientação de uma fisioterapeuta, de um nutricionista, né, de psicólogos, enfim, outros ginecologistas para dar continuidade. É importante porque a pessoa chega para ser atendida e já tem esse norte. Né? Não vai fazer só a cirurgia e tchau, agora você procura aí outra pessoa, né, que vai te ajudar. Essa questão de ter uma equipe completa, eu acho que ajuda muito o paciente, a paciente que vai precisar passar por um processo cirúrgico, ou só aquelas que descobrem, né, e vão fazer um tratamento clínico e tem toda essa possibilidade. Você gostou desse podcast? Mulher, vou deixar aqui para você o Instagram da doutora Maíra, do doutor Leonardo também. Clica aqui porque eles têm muitos vídeos, conteúdo. Esse conteúdo também compartilha com aquela mulher que você sabe que também precisa ter conhecimento sobre tudo isso que a gente falou. E fique aqui pelo canal, se inscreva, que tem sempre um conteúdo novo por aqui. Tchau, tchau.